vontade expressa e resultante da consulta à população do Conselho no ato eleitoral do passado dia 29, consuma-se hoje a solene investidura dos eleitos de Montalegre, aqueles que nos próximos 4 anos têm como atribuição a promoção e salvaguarda do interesse das populações e o desenvolvimento do território. E quase sem me dar conta, cá estou perante vós a assumir o honroso cargo de Presidente da Câmara, enquanto fico à espera que todos os barrosões me deem a distinção e o privilégio de olharem-me como Presidente de todos, na senda e no seguimento do propósito que me anima e que quero ser. Mas não se chega aqui por acaso, e pela parte que me toca posso dizer que me fui fazendo. O 25 de Abril, porventura o dia e momento histórico mais lindo que a um cidadão é dado viver, envolveu-nos a todos na onda entusiasmante de nos sentirmos úteis e obreiros da construção do nosso futuro coletivo. Participar e ser ativista era uma obrigação. Tudo ao contrário dos tempos que correm, em que a perigosa descrença dos portugueses no Estado e nas suas instituições a todos vai progressivamente afastando da participação da coisa pública. Mas não se chega a presidente de uma Câmara prestigiada como a de Montalegre por acaso. E na parte que me toca, quase posso dizer que tive a sorte de paulatina e inadvertidamente me ir fazendo. Na verdade, nunca tal esteve nos meus propósitos, nem é resultante de qualquer estratégia ou pré-formatação. Como atrás disse, o 25 de Abril foi de tal modo vivido pela generalidade dos portugueses que todos se sentiram motivados à participação. Foi aí que apareci, e como os demais da minha geração e igualha, colei cartazes, agitei preconceitos, participei em jornadas de alfabetização, fui autarca de freguesia, vereador na oposição durante 2 mandatos e há 4 mandatos com funções executivas nesta mesmíssima casa. Mas também me envolvi na criação de associações de todo o tipo, de que fui dirigente e ajudo ainda a manter. Fui inventor ou agente cultural. Aqui não deve ser inventor, interventor e agente cultural e até tocador de bombo num célebre grupo de cantares de que fiz parte. Foram, pois, muitos anos de militância política, cívica, cultural e da assunção plena dos deveres da cidadania. Sou, assim, digamos, um produto de tudo isso, bem como dos muitos amigos e apoios que o meu caráter e a forma de estar permitiu fazer e ajudou a preservar. Ao tomar posse deste mandato à frente dos destinos do município, permitam-me que saúde o poder local democrático que o 25 de Abril tornou possível e felicite todos quantos desempenharam funções autárquicas na nossa terra e contribuíram nessa qualidade para o desenvolvimento do Conselho. E nesta conformidade, permitam-me que destaque e dê particular enfoque ao contributo dado pelo Dr. Pires, que quer como Presidente da Câmara, que foi, quer como digno Presidente da Assembleia Municipal, muito fez para a dignificação do exercício da ação política e engrandecimento da nossa terra. Agora que por vontade própria se retira dos cargos políticos e se remete à condição de militante de base, é justo que na assunção do que tenho a certeza representar o sentir e o pensar de todos os barrosões, é justo, dizia, que lhe diga obrigado, Joaquim Pires, obrigado, camarada. Ao Fernando Rodrigues saúdo também e agradeço o apoio recebido, bem como a oportunidade de com ele haver aprendido a arte da boa governação. Foram muitos anos e não vai ser fácil passear aqui pelos corredores e não sentir aqui a presença dele. Esta não foi uma sucessão combinada entre nós. Sais quando muito o Conselho precisava... Está isto trocado? Sais por imperativo legal e quando muito o Conselho ainda precisava de ti. E ao longo do tempo, acredita,
Ouvir-se-á sempre dizer, Fernando, que foste o grande presidente de Montalegre, foste o grande presidente que Montalegre teve e que jamais alguém ousará suplantar-te. Agradeço, por último, ao honrado povo de Barroso a forma clara e expressiva como nos elegeu e a confiança depositada para o podermos representar e continuar a servir. Ninguém nasce para ser presidente do que quer que seja. As coisas vão simplesmente acontecendo. Mas aqui chegado, deixai que vos diga que é uma honra enorme representar Barroso e os barrosões. Há que dizer agora ao que venho. E este é o sítio e o momento adequado. Anunciei durante a campanha eleitoral que vinha animado do propósito que, aliás, usei como lema, continuar Barroso. Continuar com o mesmo empenho, determinação, propósito e eficácia dos meus antecessores, dando à política a nobreza, a seriedade, o sentido ético e vontade de servir, de que tem que ser permanentemente barrada ou revestida. Mas, e disse também, continuar Barroso inovando, isto é, ajustando a governação à realidade hoje vigente. Vive-se no país a situação porventura mais negra, triste e difícil da nossa história. É verdade que já tivemos ou vivemos situações similares, mas todos temos a consciência de que a solução para a resolução do gravíssimo problema dessas alturas já não está agora nas nossas mãos. E se dos que externamente determinam o nosso destino, particularmente da União Europeia, que nasceu para promover a solidariedade entre os povos, mas que só fomenta agora divisões e xenofobia, pouco ou nada podemos esperar, internamente assiste-se a uma preocupante incapacidade de tomarmos conta do nosso destino e dar à pátria o rumo certo. No tempo em que o país mais precisa de homens de Estado, de políticos à altura das exigências e da gravidade do momento, agimos coletivamente, como se a pátria não estivesse em perigo, como se nada da normal se estivesse a passar. Há que reinventar Portugal, criar desígnios, definir rumos. E um rumo para Portugal não é certamente o aeroporto da OTA, que depois já era em Alcochete e deixou depois de o ser. Nem o TGV, onde rios de dinheiro se gastaram em estudos e adjudicações que agora se converteram em penosas e dolorosas indemnizações que nós pagamos. Nem as obras feitas a coberto das PPP, que remetem vergonhosamente o pagamento das mesmas para as gerações que hão de vir. Um rumo ou desígnio para Portugal é a adoção de políticas de engrandecimento e de valorização que elevem o ego, a autoestima e levem os portugueses a amar e a sentir o país, muito para lá dos dias em que joga a seleção de futebol e que nessa altura põem as bandeiras na janela. Um rumo para Portugal é definir políticas que nivelem os tratos sociais e façam com que todos se sintam filhos do mesmo pai. É também implementar políticas de coesão que conduzam à valorização do território e à promoção do mundo rural. Somos um território com identidade própria, relicário de valores culturais, ambientais e paisagísticos de fazer inveja. Um povo hospitaleiro, trabalhador, educado, humilde e paciente. Somos uma terra alindada naturalmente e valorizada pela infraestruturação feita ao longo destes últimos anos. Em suma, somos uma terra que tem tudo para nela sermos todos imensamente felizes. Falta gente. É o lamento mais sentido. Ora, gente ou meninos, é o que a política ou os orçamentos não dão para fazer. E há, tal como no país, um clima depressivo e negativista que se torna imperioso combater. Visão positiva, acreditar na terra e em nós próprios com a convicção de que tudo depende de nós. E uma enorme vontade de correr riscos com inteligência, envolvendo os barrosões e a eles agregando meios, é o propósito que me anima e aporto como diretrizes para o mandato que agora se inicia. Envolvendo sobretudo as novas gerações, aquelas a quem a sociedade e as famílias tanto apostaram e que são claramente fruto do forte investimento nas tecnologias e na investigação e a quem foram dadas oportunidades e argumentos para inovar, reinventar
e liderar projetos sustentáveis nas mais diversas áreas. Dentre as possíveis áreas de intervenção, e até que numa das nossas serranias ou montes surjam vestígios de diamantes ou minas de ouro que não sejam fruto do visionarismo ou dos delírios como os do Leonardo, protagonista do romance Terra Fria, que virou o larouco do avesso à procura do tesouro que sonhou escondido debaixo de um penedo, até que nós tenhamos, como disse, ouro, petróleo ou diamantes, elegi o investimento nos 3 pilares que, por sinal, são a matriz e o potencial económico da nossa terra: a agricultura, a pecuária e a floresta. Esqueci-me de felicitar o meu amigo Zé António, o senhor alcalde de Baltar, que ficou remetido ali àquele cantinho. Uma salva de palmas para ele, meu amigo Zé António. Era uma falha grave que já foi reparada. Desculpa lá. Anunciei no programa que foi suficientemente sufragado pelos Barrosões a canalização de 1 milhão de euros ano para apoio a investimentos nesse setor primário. Comigo e com a minha equipa, que ainda temos o defeito de ser escravos da palavra e fiéis às promessas que fazemos, anunciei e é para cumprir. Será investimento feito à volta das pessoas que à terra se fixaram, a promovem e valorizam e nela querem viver. Investimento feito com o dinheiro conseguido numa luta de 20 anos com a EDP. Dinheiro que nunca tivemos e que não vai pôr em causa a implementação das muitas obras ainda necessárias ao bem-estar dos Barrosões e à manutenção das empresas com sede na nossa terra e que conservam muitos postos de trabalho, que é preciso defender também. Investimento feito a pensar no futuro da terra e dos nossos filhos, porquanto a ninguém passará pela cabeça ser possível haver mundo rural sem agricultura, sem florestas, sem animais e muito menos sem pessoas. Minhas senhoras e meus senhores, o que acabo de vos transmitir e apontar como linhas mestras de atuação para o mandato resulta da noção que tenho da política e do exercício da mesma. Diz-se que a política é a arte do possível. Para mim, é a arte do necessário. E nunca por nunca pode ser aquilo que aprendizes atrevidos e mal preparados têm dela, o conceito que dela tem. É um faz que faz, mas não faz. Isto é, muito folclore e pouca substância. É, pois, dentro desta forma de estar e pensar que, em defesa do interesse dos Barrosões e na relação que uma Câmara tem de ter com o poder central, serei paladino e arauto combatente da defesa do mundo rural. Portugal não pode ser só Lisboa, que, seja ao cheiro da canela das Índias, seja por causa das erróneas políticas dos últimos 30 anos, é um continuado esvaziamento do reino. E o interior não pode ser só paisagem onde o lisboeta passa e tira fotografias. Há 2/3 do território do país que urge pensar sob pena de dentro de 10 anos estarem completamente desabitados. E Barroso, lamentavelmente, está nessa faixa de território há muito abandonado. Deram-nos autoestradas que nós, autarcas, também pedimos e pensámos essenciais para o nosso desenvolvimento. Afinal, está a saber que não servem para isso. Não criam emprego, não atraem empresas, não fixam a população. São obras de arte. Servem só para a fotografia aérea, já que muitos poucos as podem usar. E o que será que faz falta ao interior do país, ao tal mundo rural, matriz e essência da formação do reino, e que será a causa da desagregação nacional, se não forem tomadas já, e já será muito tarde se começarem só amanhã, as medidas necessárias à restauração da economia rural e consequente fixação das populações. Faz falta desenhar políticas onde o poder local e central falem a mesma linguagem e se complementem. Faz falta que os políticos olhem para o país como os bons especialistas da medicina olham para o doente e planeiam as intervenções cirúrgicas que o salvam. Faz falta pôr de lado tanto o obreirismo inconsequente e investir mais nas ideias e nas pessoas. Faz falta, muito concretamente, a implementação de políticas de discriminação positiva que permeiem quem cá quer viver e trabalha
e se resigna a não ter a qualidade de serviços que aos grandes centros do litoral é oferecida, ainda que seja com o dinheiro dos nossos impostos. Dar às câmaras a permissão de poder admitir pessoal, recrutar pessoal ou de selecionar no mercado local, através de concurso, as empresas que dão emprego a quem cá vive, é discriminar positivamente. Como será também o Estado pôr fim à saga das ações de despejo dos serviços públicos que vem fazendo e que são a maior prova de desprezo para com quem cá vive e que inevitavelmente conduzem à morte social do território. A Administração Central prepara-se e já anunciou o propósito de encerrar a secção de finanças de Montalegre. Bonita decisão esta de pôr os cidadãos a correr para Chaves para pagar o que o Estado tem que arrecadar e que, no seu próprio interesse, deveria criar condições para que se fizesse de uma forma rápida e sem custos para o pagador. É mais um daqueles serviços mínimos em que a presença do Estado entre nós se faz sentir e que já está de malas feitas e se vai embora. Natália Correia dizia que a pátria cheira a padrasto. Pátria, padrasto. A pai degenerado. No entender dela, deveria antes falar-se na mátria, por associação à mãe que trata os cidadãos como trata os seus filhos. Insensatez e insensibilidade esta de tratar tão mal o interior do país, onde não há capacidade reivindicativa. E o pior é que a seguir às finanças vai o Tribunal, depois vai a Casa do Povo, os Correios e as extensões de saúde também há muito que estão sob ameaça. E antes disto, já o mesmo havia acontecido com a zona agrária, o quartel da GNR do Baixo Barroso e essa mascarada de reforma que foi a agregação das juntas de freguesia. Tudo ao contrário do que o interior do país precisa. Qualquer dia vai à Câmara. E assim não dá. Temos direito à indignação e alguém vai ter de confrontar-se com a nossa revolta. E do jeito que as coisas levam, estou certo que o mandato que agora se inicia será marcado por manifestações de desagrado em defesa dos ditos serviços mínimos que a Administração Central é obrigada a prestar-nos e nos quer retirar. O município de Montalegre assume desde já o propósito de suportar as despesas com a manutenção da secção de finanças de Montalegre, por forma a que este serviço se mantenha entre nós. Assim o Estado padrasto nulo consinta e nós saberemos manter os custos desse serviço. Triste sina a nossa de vermos a glória do passado em que nos acastelamos para defender Portugal das bárbaras investidas ser agora ofuscada pelos que nos querem tornar dispensáveis e querem passar a todos nós a certidão de morte. Disse atrás não serem nada esperançosos os tempos que se vivem. E o município, que de acordo com as medidas que o Orçamento de Estado anunciou, vai sofrer um corte de 360 mil euros, com que não estávamos a contar, e que são 1.000 euros por dia, o município dizia, vai ter de saber adaptar-se a esta triste realidade. Vamos ter de poupar onde possamos fazê-lo e das migalhas fazer pão. Ter emprego, ainda que insuficientemente remunerado nos dias que correm, é um privilégio. E quem o tem não pode apenas pensar no seu conforto e nos direitos adquiridos. Tem de pensar também nos que sofrem por não terem trabalho e desesperam por agarrarem uma oportunidade. Ora, se nos gastos de funcionamento da nossa Câmara pudermos fazer poupança para acudir às situações difíceis que no nosso território se vivem, socialmente se manifestam, estaremos a honrar e a dignificar a condição humana e o exercício da ação política. Há funcionários nesta casa que recebem o salário mínimo, que depois, retirados dos seus descontos, levam para casa um ordenado de miséria, de vergonha. É uma vergonha. Está-se a estudar uma forma de compensá-los financeiramente para que possam dar um pouco mais de alento e dignidade às suas vidas. E também é dinheiro que se mete na economia local. Na lógica da necessidade da poupança, anuncio a completa desmaterialização administrativa que deverá estar implementada até finais de 2014
É um investimento que se traduzirá em poupança futura em papel, em cheques, em selos do correio e, sobretudo, dá-se uma imagem de eficácia e de modernidade. Avançaremos ainda para a instalação do balcão único, uma espécie de loja caseira do cidadão, e para a descentralização de serviços, nomeadamente em Salto, onde há condições físicas de atendimento e prestação de serviços. E também aqui estaremos a fazer modernidade. No campo social e de apoio às famílias, urge tomar medidas que vão além das de continuidade, como sejam as de apoio à recuperação habitacional, onde o município de Montalegre muito tem investido. E porque as pessoas têm de estar primeiro, e porque se torna urgente dar um abanão no anacronismo de vermos a natalidade a baixar e castigar quem opta por dar vida à nossa terra, obrigando os pais com pesadas prestações mensais ao pagamento da creche ou do infantário, anuncio a implementação das medidas seguintes. Repor o abono de família para os valores em que se encontravam quando criminosamente foram retirados logo que os primeiros sinais de bancarrota se tornaram visíveis e cuja constitucionalidade nem políticos nem sindicatos quiseram algum dia apurar. Repor o abono de família, dizia, aos agregados familiares com 2 ou mais filhos, não são muitos, com rendimento igual ou inferior ao ordenado mínimo e considerando sempre os sinais patrimoniais de conforto ou de riqueza que exibam e que possam determinar a sua exclusão. Anuncio também a creche gratuita para os agregados familiares em igualdade de situação anteriormente descrita, isto é, rendimentos iguais ou inferiores ao salário mínimo e que não tenham sinais exteriores de conforto ou de férias bem gozadas, que isso será exclusão isso será motivo para exclusão imediata. Atribuição de um subsídio correspondente à prestação mensal com a creche às mães que têm em casa os filhos à sua guarda. Onde não há creche, se a mãe tiver que ficar em casa a guardar os seus filhos, e ainda é a melhor forma de educar os filhos, pois para essas mães, aquilo que daríamos à creche, passaremos a dar ao agregado familiar. Isenção da tarifa de disponibilidade, taxa de saneamento e de resíduos. Continuam a pagar a água, porque senão era um regabóforo. Servia para quem tem, de facto, baixos rendimentos e, se calhar, ainda para vender ao vizinho. Não serão medidas que contribuam significativamente para o povoamento do território, mas são sinais que se dão à sociedade de que ter filhos e dar vida à vida não merece tamanha punição. Chego à presidência da Câmara numa altura de descrença, de desnorte, de depressão económica e, sobretudo, moral. A crise financeira instalada no país e cujo fim se não vislumbra faz com que não haja garantias de nada, quer para a vida das pessoas, quer para a vida das instituições. É caso para dizer que apareço na pior altura. Tenho, porém, a sorte de herdar um município onde o Fernando Rodrigues deixa as finanças limpas e fez quase tudo e muito, muito pouco deixou a mim para poder fazer. O mandato ideal seria conseguir apoiar meia dúzia de projetos liderados por jovens, independentemente da área a que respeito. Seria ter a capacidade de saber envolver a comunidade barrosã nos desafios que a nova realidade socioeconómica a todos coloca e que não cabe só aos políticos resolver. Seria conseguir dinamização económica e atrair investimento empresarial através da anunciada oferta de terreno e de infraestrutura de pavilhão nas zonas industriais do Concelho para empresas não poluentes e que criem pelo menos 20 postos de trabalho. O mandato ideal seria conseguir levar a volta a Portugal ao cimo da Serra do Larouco, integrando aquele monte sagrado no calendário desportivo nacional. Seria conseguir a Quinta da Veiga para que verdadeira bolsa de terras colocar no mercado de arrendamento
a quem para ela apresenta um projeto tecnicamente estruturado. Seria, portanto, conseguir a Quinta da Veiga para que se colocasse no mercado de arrendamento, porque é uma bolsa de terras enorme que ali está, para quem apresente um projeto tecnicamente elaborado e economicamente sustentado. Seria conseguirmos a chave do castelo que nos 24 anos que levamos na Câmara nunca conseguimos pôr ao serviço do desenvolvimento turístico do Montalegre. Uma vergonha. Temos feito muita correspondência trocada com a Administração Central. Está ali o castelo, fechado, qualquer dia cai, e as pessoas vêm e querem visitá-lo. Não sou eu que vou fazer o milagre, porque há uma luta que vem de trás, mas que isto serve só para provar a ineficácia e a paralisação dos serviços da Administração Central. O mandato ideal seria fazer crer aos barrosões que o Presidente da Câmara não é, como muitos o julgam, o pastor que vai à frente. É pastor que vai atrás, orgulhoso de ver que o caminho é por demais conhecido de todos e que não há ninguém que dele se possa afastar. Conseguir tudo isto seria para mim e para a prestigiada equipa, para a prestigiada e qualificada equipa que me acompanha, um monumento ou mural que pessoalmente escolheria para lá pôr um dia uma placa com o meu nome. Conto com todos os autarcas eleitos, particularmente os senhores presidentes de junta, para de mãos dadas enfrentarmos os desafios do futuro sombrio que nos espera. Conto com o sentido crítico e construtivo de uns, as achegas e contributos de outros, conto com o apoio e entusiasmo de todos vós, que me distinguistes hoje aqui com a vossa presença e que sei que há pessoas que fizeram aqui muito sacrifício. Muito obrigado. Conto, e para terminar, conto sobretudo com o envolvimento dos barrosões no abraçar das propostas que apresento para, em conjunto, continuar Barroso.